Shalom, לכולם ישראליתים, Shalom לזרים של גלויים לב, כאן אסף בן עמי Crispim Levi. Shalom para todos os israelitas e Shalom também para os estrangeiros de corações sinceros. Aqui é o ancião Asaf. E o nosso objetivo, como sempre, é falar somente da Torá, dos estatutos e os juízos do Eterno. E hoje, um dia de uma adoração pagã, chamada de Saturnália, que se criou, origem babilônica, origem romana, e depois deram um formato mais moderno para esse dia de adoração pagã chamado de Natal, pelo comércio europeu, e se alastrou pelo mundo e influenciou todo o mundo ocidental. Mas a palavra, nós não guardamos o Natal, e a palavra diz: sai dela, povo meu, que você possa sair dessa idolatria e honrar somente o nome do Eterno, o qual é mandamento, nós honrar o nome do Eterno, adorar o nome do Eterno, invocar o nome do Eterno, tudo isso está na Torá. Bom, então nós vamos para o item de número 63, a lei da oferta queimada, o holocausto. Mas antes, eu quero pedir, deixe o seu like, faça a sua inscrição se você é novo nesse canal e ajude-nos a chegar até os 1000 inscritos, para que o nosso canal seja monetizado. E também quero agradecer pelas suas contribuições, as suas ofertas, suas doações e os seus dízimos. Isso tem ajudado nós a manter os trabalhos espirituais e sociais da comunidade israelita aqui no Brasil, em Israel e em outros países. Bom, então vamos para a lei da oferta queimada, o holocausto. Vaikra, Levítico 1. Levítico 1. Levítico 1, capítulo 1, versículo 2 aos 17. A lei da oferta queimada. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: se qualquer homem dentre vós trouxer uma oferta a Yahweh, vós trareis vossa oferta de gado, da manada e da ovelha. Se o oferecimento dele for um sacrifício queimado do rebanho, ele oferecerá um macho sem defeito. Ele o oferecerá da sua própria vontade, voluntariamente, à porta do Mishkan da congregação perante Yahweh. E ele porá sua mão sobre a cabeça da oferta queimada, e isto será aceito para ele, para se fazer queporá por ele. E ele matará o novilho perante Yahweh. E os Kohanim, os filhos de Aharon, trarão o Dan e os aspergirão ao redor do altar que está à porta do Mishkan da congregação. E ele esfolará a oferta queimada e a cortará em pedaços. E os filhos de Aharon ocorrem, porão fogo no altar e deitarão a madeira em ordem sobre o fogo. E os Kohanim, os filhos de Aharon, porão em ordem os pedaços, a cabeça e a gordura sobre a madeira que está no fogo que fica em cima do altar. Mas as suas partes de dentro, ou seja, as fressuras, e as suas pernas ele lavará em Maim. E o Kohen queimará tudo no altar para ser um sacrifício queimado, uma oferta feita por meio do fogo, de uma fragrância agradável a Yahweh. Bom, então a pessoa ia oferecer uma oferta.
ele tomava ali dos seus rebanhos, né? Ou seja, um novilho, uma ovelha, um carneiro, um cordeiro, né? Macho sem defeito. E ele oferecia de sua própria vontade a porta do Mishkan, ou seja, da tenda da congregação perante Iá. E aí depois ele colocava a mão na cabeça daquele animal, talvez para acalmar o animal, né? Ele porá sua mão sobre a cabeça do animal, e isso será aceito para ele para se fazer queporá por ele. E aí ele matava o ofertante, aquele que matava o novilho perante Yauá e os Kohanim. Aí vinha o trabalho do sacerdote. O sacerdote, os Kohanim, os filhos de Arão, pegavam o sangue, né, e aspergiam ao redor do altar que está à porta do Mishkan da congregação. Tinha um altar na porta, né, outro altar no meio, no lugar puro, e um altar no lugar puro dos puros, que era só o sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote, ele entrava. Bom, então nós estamos falando da oferta simples, que era oferecida no altar, no Misbeá, na frente da tenda da congregação, lá fora. E ele matará o novilho perante Yahua, e os Kohanim, os filhos de Arão, trarão o Dan, e o aspergirão ao redor do altar que está à porta do Mishkan da congregação. Já era trabalho, né? O ofertante, aquele que ia fazer o sacrifício, trazia o animal, um cordeiro, o carneiro, o novilho, aí ele matava, e o sacerdote levava o sangue e aspergia ao redor do altar que está à porta do Mishkan da congregação. E ele esfolará a oferta queimada e acordará em pedaços. E os filhos de Arão correm por um fogo no altar e deitarão a madeira em ordem sobre o fogo. E os Kohanim, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e a gordura sobre a madeira que está no fogo que fica em cima do altar. Bom, então, aquela pessoa que ia ofertar, ele separava a cabeça, a fressura, as partes de dentro, né, chamado de miúdos, e a gordura, né, e aí o sacerdote colocava em ordem os pedaços. A cabeça e a gordura sobre a madeira que está no fogo, que fica em cima do altar. Mas as suas partes de dentro e suas pernas, ele lavará em Maim. Então, as partes de dentro ali, os miúdos, ele lavava com água e as pernas. E o corre queimará tudo no altar para ser um sacrifício queimado, uma oferta feita por meio do fogo, de uma fragrância agradável para Yahua. Bom, esse animal, ele tinha a sua parte, né, reservada aos Kohanins, né, que era o peito, era as partes boas, a carne onde se comia, o peito, né, tinha as coxas também, reservada para os sacerdotes, e a parte da carne boa, que comia o ofertante e comia também a sua família. E às vezes comia o sacerdote e comia também a sua família. Agora, preste bem atenção, segundo o meu parecer, como um ancião no meio do povo israelita, essa parte da cabeça, a gordura, os miúdos, não, as pernas, esse era queimado, era o primeiro que ia para o eterno, era chamado de Ishê, oferta queimada, e ia para o eterno, essa não podia mexer. E então, o que nos leva a raciocinar que, segundo a Torá, nós não podemos comer bucho, não podemos comer fígado, comer gordura, não podemos comer as fressuras, os miúdos, né, bofe, fígado, isso não podemos comer, que essa parte eram as partes que iam serem queimadas, elas iam para o eterno, como um sacrifício agradável de oferta queimada ao eterno.
O Eterno, ele ordenou nós comer carne em qualquer lugar, mas é a carne. Essas partes da oferta queimada é a parte sintética do corpo. A parte sintética do corpo. Tinha pelanca, tinha nervo, tinha gordura, tudo a parte sintética do corpo. Bom, o 10 agora. E se sua oferta for de rebanhos, isto é, de carneiro ou de cabritos, para um sacrifício queimado, ele trará um macho sem defeito, e ele o matará no lado norte do altar perante Yahweh, e os Cohanins, filhos de Aharon, aspergirão seu dã por toda a volta sobre o altar. E ele cortará seus pedaços, sua cabeça e a sua gordura, e o corne os porá em ordem sobre a madeira que fica no fogo que está no altar. Mas ele lavará as partes de dentro e as pernas com maim com água, e o corne trará tudo e os queimará no altar. É um sacrifício queimado, uma oferta feita por meio do fogo, um aroma agradável a Yahweh. Se o sacrifício queimado para sua oferta a Yahweh for de aves, então ele trará a sua oferta de rolas ou de pombinhas jovens. Então, nós até aqui falamos de animais, né? Animais quadrúpedes, e como o novilho, como o carneiro, como o cabrito. E agora nós vamos para a oferta queimada no caso das aves. E se o sacrifício queimado para a sua oferta a Yahweh for de aves, então ele trará a sua oferta de rolas ou de pombinha jovem. E o corne o trará ao altar e tirar-lhe-á sua cabeça e a queimará no altar. E o seu dã será escoado fora do lado do altar. E ele extrairá seu papo com suas penas e o lançará ao lado do altar, na parte oriental, junto ao lugar da cinza. E ele lhe rasgará pelas suas asas, mas não lhes dividirá separadamente. E o corne a queimará no altar, na lenha que se acha no fogo. E isto é um sacrifício queimado, uma oferta feita por meio do fogo, um aroma agradável ao Eterno. Então preste bem atenção. A ave, né, poderia ser a codorniz, pode ser a galinha, né? O corne, duas rolas ou dois pombinhos, trazia ao altar e tirava a cabeça, cortava a cabeça, e a queimava no altar. E o seu dã será escorado fora, ao lado do altar. Aí tirava o papo, né? Era coisa que os antigos faziam. Minha mãe fazia isso, minhas tias. Todo o povo que veio do Nordeste já tinha esse costume. Quando eles matavam uma galinha, eles tiravam o papo, pegavam a galinha pelas duas asas e passavam pelo fogo, queimava. Isso já é do povo israelita, das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Isso era feito até a década de 70 aqui em São Paulo, 75, depois que entrou esses frangos já modernos cortados nos frigoríficos. Né? Mas antes era assim. Por quê? Porque esse povo era todo israelita, era um povo judeu. Bom, então ele lhe rasgará pelas suas asas, mas não lhe dividirá separadamente. E o corne queimará no altar, na lenha que se acha no fogo. Isso é um sacrifício queimado, uma oferta feita por meio do fogo, um aroma agradável ao Eterno. Então nós vemos a Ixê, a oferta queimada, o holocausto, a palavra holos, todos, caustos, queimado. Amém? E que o Eterno desvenda nossos olhos para nós vermos as maravilhas da Torá. Shalom Lekulam. Hoje não vai ser possível nós lermos aqui no tempo da Torá oral, mas vamos ver se dá para ler aqui, né? Deixa eu ver se dá para adiantar mais um pouco aqui. A lei da oferta queimada. Iobe 42:8, Jó 42:8. Jó ainda no tempo da Torá oral. Jó 42:8.
Portanto, tomai agora 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu Eved Iobe, e oferecerei por vós mesmo a oferta queimada. Então, Iobe era o sacerdote. Lembre bem que nós vimos lá que quem matava era o que estava ofertando. Então, os amigos de Iobe mataram, levaram para ele certamente levou Dan para algum lugar que representava o templo e abençoou eles, fez ali a Queporá por eles. E meu Eved Iobe fará tefilá por vós, orações por vós. Porquanto dele eu aceitarei, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, visto que vós não falastes de mim algo que era justo, como meu Eved Iobe. Bom, e vamos para finalizar aqui na Torá, no tempo de Yahushua e dos seus talmudins, esse item 63, a lei da oferta queimada, o holocausto. Ibrim, capítulo 9, Ibrim, capítulo 9, versículo 19 ao 24. Ibrim, capítulo 9. Ibrim, capítulo 9. Do 19 ao 24. Pois quando Moshe falou todos os preceitos a todo o povo, de acordo com a Torá, tomou Dan dos bezerros e dos bodes com maim, com água, e com lã tingida de escarlate e isope, borrifando com ambos sobre o rolo e sobre todo o povo. A Torá foi ungida com sangue, dizendo: este é o Dan da Berit, que Yahweh vos ordenou. Este é o sangue da aliança que o Eterno vos ordenou. De forma semelhante, ele borrifou com Dan a tenda do encontro e sobre todos os vasos de serviço. E quase todas as coisas são purificadas mediante a Torá com Dan, com sangue, e sem derramamento de Dan não há perdão. Fora, portanto, necessário que as cópias das coisas celestiais fossem purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais com melhores sacrifícios do que esse. Porque o Moshia e Yahushua não entrou no lugar Kadosh, feito por mãos, aqui que é a cópia do verdadeiro, mas entrou no próprio Shammai, agora para aparecer na presença de Yahweh por nós. Então, era aquilo que eu falei, o ofertante matava, no caso Moshe, e Yahushua entrou no tabernáculo divino e agora ele faz a Queporá por nós, no dia do Yom Kippur, no dia que nós cometermos algum pecado. Shalom, Yahweh e Maham. Que o Eterno seja com todos nós.